Você já sentiu que algo dentro de você está gritando por mudança? Aquela inquietação que aparece nas noites silenciosas quando você está sozinho com seus pensamentos? Aquela sensação incômoda de que, apesar de ter tudo sob controle, algo fundamental está fora do lugar. Se você está passando por isso, deixe-me dizer algo importante. Você não está sozinho. E o que está sentindo não é um fracasso, mas um dos sinais mais poderosos que sua psique pode lhe enviar. Carl Jung, um dos pensadores mais brilhantes da psicologia moderna, chamou esse sentimento de o chamado da alma. É essa voz interior que tenta se comunicar com você, mostrando que chegou a hora de uma transformação significativa em sua vida. Mas a questão crucial é: você está prestando atenção a esse sinal ou está enterrando-o sob camadas de distrações, compromissos e expectativas alienígenas? O sinal de que estou falando é aquela sensação incômoda de desalinhamento com sua vida atual. Pode se manifestar como ansiedade sem causa aparente, um cansaço que o descanso não alivia, ou uma sensação de vazio mesmo quando tudo parece bem por fora. Jung viu isso como resultado de ignorar seu eu ou eu, aquela parte de você que conhece seu verdadeiro propósito e potencial. Quando ignoramos essas dicas, continuamos repetindo os mesmos padrões, tomando as mesmas decisões insatisfatórias, e depois nos perguntamos por que nunca alcançamos a realização que desejamos. Pense em sua vida atual. Há decisões que você tomou principalmente para agradar os outros. Relacionamentos que você mantém por medo da solidão. Empregos que você aceita mesmo que drenem sua energia vital. Essas são precisamente as áreas em que seu inconsciente está tentando se comunicar com você. Nossa sociedade nos programou para ignorar essas dicas, para ser prático e seguir em frente. Jung entendeu que essa desconexão está na raiz da maioria de nossos problemas psicológicos. Quando ignoramos sistematicamente as necessidades de nossa alma, ela encontra maneiras de se manifestar, muitas vezes por meio de sintomas que tentamos tratar superficialmente sem abordar sua verdadeira causa. O primeiro sinal de uma grande mudança é justamente esse desconforto, esse atrito entre quem realmente somos e a vida que estamos vivendo. Jung considerou isso não como algo negativo, mas como um convite para despertar, para nos reconectarmos com nossa autenticidade. Vou contar a história de Carlos, um executivo que tinha tudo que deveria fazê-lo feliz, um emprego bem remunerado, um relacionamento estável, um círculo social ativo. No entanto, todas as manhãs ela acordava com uma sensação de peso, como se estivesse desempenhando um papel em uma peça que não havia escolhido. Durante meses ele tentou ignorar esse sentimento. Trabalhou mais horas, encheu sua agenda de atividades, qualquer coisa para não enfrentar aquele vazio persistente. Mas, como Jung bem sabia, o que resistimos persiste. Foi só quando Carlos finalmente se permitiu ouvir aquele desconforto, quando se atreveu a se perguntar o que minha alma está tentando me dizer, que sua verdadeira transformação começou. Ele descobriu que havia escolhido sua carreira para agradar seus pais, que estava em um relacionamento que não lhe permitia ser autêntico, que havia perdido contato com sua criatividade e paixão. Essa é a essência do que Jung chamou de confrontar a sombra. Aquelas partes de nós, mesmo que negamos ou reprimimos porque não se encaixam na imagem que queremos projetar. A sombra não é inerentemente negativa, ela simplesmente contém aspectos de nós que não integramos conscientemente. Aqui está o paradoxo fascinante. O sinal de desconforto que tentamos evitar é precisamente a porta para a nossa libertação. É a sua psique lhe dizendo: há mais em você. Há uma versão mais autêntica e gratificante esperando para ser descoberta. Jung explicou desta forma: o segredo da totalidade só pode ser encontrado através da aceitação dos opostos. Isso significa que, para experimentar uma vida verdadeiramente rica e significativa, devemos estar dispostos a abraçar tanto a luz quanto a escuridão dentro de nós, tanto a alegria quanto a dor, tanto a certeza quanto a incerteza. Mas como podemos distinguir esse sinal autêntico de um simples dia ruim? Jung nos ofereceu algumas pistas importantes. Primeiro, persistência. Ao contrário de um humor temporário, esse sinal persiste apesar das circunstâncias externas. Em segundo lugar, a ressonância física. Nosso corpo é um barômetro incrivelmente preciso de nossa verdade interior, manifestando-se como tensão crônica, problemas digestivos ou fadiga inexplicável. Terceiro, sonhos recorrentes. Jung via os sonhos como mensagens diretas do inconsciente. Se você notar padrões em seus sonhos, perseguições, quedas, buscas, seu eu está tentando comunicar algo importante. E quarto, sincronicidade. Jung cunhou esse termo para descrever aquelas coincidências significativas que parecem guiá-lo em uma determinada direção quando você está no limiar de uma mudança. O que você faria se realmente acreditasse que o desconforto que sente não é um obstáculo, mas uma bússola? O que mudaria se você visse este signo como o início de uma jornada
em direção a uma versão mais autêntica de si mesmo. Vivemos em uma cultura que valoriza o conforto sobre a autenticidade, a estabilidade sobre o crescimento. Jung desafiou essa mentalidade. Ele acreditava que nossas crises psicológicas contêm as sementes de nossa transformação. Não há nascimento de consciência sem dor, escreveu ele, reconhecendo que toda mudança verdadeira requer enfrentar o que temos evitado. Quando você finalmente se atreve a prestar atenção a esse sinal, quando honra esse desconforto como um mensageiro valioso, algo extraordinário começa a acontecer. As peças começam a se encaixar, situações que pareciam aleatórias revelam seu propósito. As pessoas aparecem no exato momento em que você precisa delas. Jung chamou isso de sincronicidade, aquela conexão misteriosa entre seu mundo interior e exterior. Lembro-me do caso de Ana, uma mulher que passou anos em um casamento que lentamente drenou sua vitalidade. Por fora tudo parecia funcionar, mas por dentro Ana sentia que estava murchando. Durante meses, ela ignorou os sinais ataques de ansiedade e insônia crônica, a sensação de desempenhar um papel. Dizia-se que era egoísta pensar nas próprias necessidades, mas o inconsciente não desiste facilmente. Para Ana, o grito veio na forma de um colapso físico. Foi lá, forçada a parar, que ela finalmente pôde ouvir o que sua alma estava tentando lhe dizer. Não posso continuar vivendo uma vida que não é minha. Essas palavras simples e profundas marcaram o início de sua verdadeira transformação. O processo não foi fácil. Ana teve que enfrentar seus medos mais profundos, desafiar crenças mantidas por décadas, tomar decisões que confundiram muitos ao seu redor. Mas, como Jung ensina, isso é normal. O caminho para a autenticidade raramente é confortável ou previsível. Uma das contribuições mais importantes de Jung foi sua compreensão dos arquétipos, aqueles padrões universais que residem no inconsciente coletivo. Quando estamos no limiar da mudança, certos arquétipos são ativados. O herói nos chama a embarcar em uma jornada de transformação. A sombra nos desafia a integrar partes reprimidas. A criança nos lembra de nossa capacidade de admiração e o sábio nos guia para uma compreensão mais profunda. Esses arquétipos não são abstrações teóricas, são forças vivas dentro de nossa psique. Quando aprendemos a reconhecê-los e trabalhar conscientemente com eles, eles se tornam poderosos aliados em nossa jornada de transformação. Então, como você responde quando reconhece esse sinal? Jung nos ofereceu uma orientação valiosa. Primeiro, honre o sinal. Não a ignore ou tente silenciá-la. Reconheça-o como uma mensagem importante de sua psique. Em segundo lugar, busque o silêncio. Em nossa cultura saturada de ruído, é difícil ouvir nossa voz interior. Momentos de solidão reflexiva são uma oportunidade para o inconsciente se comunicar com a consciência. Terceiro, preste atenção aos seus sonhos. Manter um diário de sonhos pode revelar padrões e mensagens que sua mente consciente está perdendo. Quarto, procure a simbolização. Jung era um mestre em trabalhar com símbolos. Desenhar, escrever, criar. Qualquer forma de expressão criativa pode ajudá-lo a externalizar o que está surgindo dentro de você. E quinto, considere buscar apoio. Jung desenvolveu o conceito de análise junguiana para facilitar esse processo de individuação. Ter um acompanhante treinado pode fazer uma diferença significativa nessa jornada. Um dos maiores obstáculos que enfrentamos é o medo. Medo do desconhecido, da rejeição, do fracasso, de descobrir que o que realmente queremos está fora de alcance. Jung tinha uma perspectiva fascinante sobre o medo. Eu vi isso não como algo a ser evitado, mas como uma porta para um maior autoconhecimento. O que você rejeita ou subjuga, o que você aceita ou transforma, escreveu ele. Nossos medos contêm informações valiosas sobre nossas feridas mais profundas e nosso potencial não realizado. Quando você enfrenta seus medos com consciência e compaixão, eles perdem muito de seu poder sobre você. O objetivo não é eliminar todo o desconforto de sua vida. Jung alertou contra a busca de uma fórmula para a felicidade perfeita. O encontro comigo mesmo é uma das experiências mais desagradáveis. Escreveu com a honestidade característica, mas também reconheceu que é precisamente nesse encontro que encontramos nossa maior liberdade. Imagine por um momento como seria a sua vida se você respondesse totalmente a esse sinal de mudança. Se em vez de resistir à transformação que está tentando ocorrer, você a receberia com abertura e curiosidade. Que possibilidades se abririam? Que versão de si mesmo você pode descobrir? Jung acreditava que cada um de nós tem um propósito único, uma contribuição singular a fazer ao mundo. Ele chamou isso de nosso mito pessoal, aquela história que só nós podemos viver e contar. Quando ignoramos os sinais de nossa psique, não apenas nos machucamos, privamos o mundo de algo insubstituível. O processo de transformação que se segue ao reconhecimento deste signo
não têm um fim definitivo. Jung via a individuação como uma jornada ao longo da vida, uma espiral de crescimento contínuo. Cada vez que integramos um aspecto anteriormente inconsciente de nós mesmos, nos encontramos com novos desafios, novas camadas para explorar. E, no entanto, há algo profundamente satisfatório nesse caminho. A sensação de viver a vida que fomos projetados para viver, de participar ativamente de nossa própria evolução, em vez de simplesmente sermos influenciados por circunstâncias externas. Jung colocou lindamente: a personalidade criativa deve pensar em si mesma como um experimento vivo no qual vale a pena embarcar. Essa perspectiva transforma o desconforto de mudar de algo a ser temido em algo que podemos abraçar como parte do grande experimento desse ser humano. Alguns sinais concretos de que você está experimentando este signo incluem sonhos intensos ou recorrentes sincronicidades conspícuas, insatisfação inexplicável que persiste, mesmo que tudo esteja bem por fora, atração pelo novo ou esquecido, crises de significado, reações emocionais intensas e impulsos para simplificar ou purgar aspectos de sua vida que não ressoam mais. É importante entender que esses sinais não são problemas a serem eliminados, mas mensageiros valiosos de sua psique. Tratá-los como inconvenientes é perder a profunda sabedoria que eles contêm. Como Jung disse, não é a cura que importa, mas a transformação. O grande paradoxo é que quando finalmente ousamos ouvir esse sinal, descobrimos uma forma de bem-estar mais profunda do que qualquer conforto superficial que já conhecemos. Lembremos-nos do Miguel, um executivo que tinha conseguido tudo o que achava que devia alcançar, mas que se sentia profundamente vazio. Foi somente quando ele se permitiu parar e ouvir o que sua alma estava tentando lhe dizer que sua verdadeira transformação começou. Ele descobriu que havia construído toda a sua identidade em torno de realizações externas, ignorando completamente suas necessidades emocionais, criativas e espirituais. O caminho não foi fácil. Miguel teve que desaprender padrões de décadas, enfrentar feridas enterradas sob camadas de sucesso. Mas, como Jung sabia, o que parece uma perda da perspectiva do ego é muitas vezes um ganho da perspectiva do eu. Pela primeira vez na minha vida, ele me disse depois de um ano de trabalho: sinto que estou vivendo minha própria vida, não aquela que pensei que deveria viver. Esta é a promessa de ouvir o sinal para a mudança. Não uma vida sem desafios, mas uma vida que parece genuinamente sua. E Jung colocou desta forma: sua visão só ficará clara quando você puder olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Este despertar pode ser inicialmente doloroso, pode envolver mudanças que os outros não entenderão, deixando de lado relacionamentos ou crenças que fazem parte de sua identidade há anos. E, no entanto, o custo de ignorar esse sinal é infinitamente maior. A neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo, escreve Jung. Quando nos recusamos a enfrentar conscientemente as mudanças que nossa alma está pedindo, esse impulso não vai embora. Manifesta-se como sintomas, padrões destrutivos, desconexão persistente. A boa notícia é que você não precisa fazer tudo de uma vez. Jung ensinou que a transformação psicológica é um processo naum-vento. Começa com a simples disposição de prestar atenção, de abrir espaço para o que está surgindo dentro de você. Você pode começar hoje. Passe alguns minutos em silêncio reflexivo, livre de distrações. Pergunte a si mesmo: o que minha alma está tentando me comunicar? Que aspectos da minha vida não estão mais alinhados com quem eu realmente sou? Ouça sem julgar o que surge. Você não precisa agir imediatamente em cada intuição. Às vezes, simplesmente reconhecer o que você está negando é suficiente para iniciar um profundo processo de mudança. A psique tem uma sabedoria inata. Quando criamos as condições para ouvi-lo, ele nos orienta exatamente para o que precisamos para o nosso crescimento. Este é talvez o ensinamento mais esperançoso de Jung, que dentro de cada um de nós existe uma bússola inata, uma fonte de sabedoria que, se aprendermos a confiar nela, nos levará exatamente aonde precisamos ir. Não para onde pensamos que devemos ir, mas para onde nosso eu mais profundo anseia estar. O primeiro passo é reconhecer que esse desconforto, essa inquietação, não é seu inimigo. É a voz de sua autenticidade chamando você para uma vida mais plena, mais significativa, mais verdadeiramente sua. Em um mundo que constantemente nos leva a procurar soluções rápidas, escolher ouvir essa voz é um ato revolucionário. Como Jung disse, eu sei o que o mundo quer que você seja, e sei o que você quer ser. A tensão entre essas duas realidades é precisamente onde ocorre a transformação. O sinal da mudança é o seu convite pessoal para esta jornada. Não algo a ser temido, mas um presente, talvez o presente mais valioso que sua psique pode lhe oferecer. É a porta para uma vida mais rica, mais autêntica e mais plenamente vivida. Você está pronto para atender essa chamada? Para honrar esse sinal como o início de algo extraordinário? A jornada começa com um simples ato de atenção plena,
com a vontade de parar, ouvir e reconhecer que esse desconforto persistente não é um inimigo a ser derrotado, mas um aliado que espera pacientemente que você esteja pronto para ouvir sua mensagem. Jung nos deixou um mapa para esse território interior, baseado não apenas em seu intelecto brilhante, mas em sua própria jornada profunda de autodescoberta. Seus ensinamentos nos lembram que nossas crises mais difíceis contêm as sementes de nossa maior transformação, que nossas sombras mais escuras escondem nossos dons mais preciosos. O que mudaria em sua vida se você começasse a ver esse sinal de inquietação não como um problema, mas como o início de sua própria jornada heróica? Imagine-se vivendo a partir desse lugar de autenticidade, seus relacionamentos transformados por sua vontade de se mostrar como você é, seu trabalho infundido com um novo significado porque está alinhado com seus verdadeiros dons. Este é o potencial que se desdobra quando você reconhece e honra o sinal de mudança em sua vida. Não é um caminho fácil e nunca prometeu que seria menos, mas é um caminho que leva a uma vida de significado, propósito e autenticidade. Convido-vos hoje, prestem atenção a esta preocupação. Ouçam o que ela está a tentar dizer-vos. Reconheçam o não como um intruso irritante, mas como um mensageiro valioso de sua própria psique. O primeiro passo pode ser tão simples quanto criar um espaço regular para a reflexão silenciosa, manter um diário dos seus sonhos ou buscar o apoio de alguém que possa acompanhá-lo nessa jornada. Lembre-se, o sinal de mudança que você sente não é um erro ou um fracasso. É uma parte essencial de sua evolução psicológica e espiritual. É a sua psique lhe dizendo que você está pronto para o próximo capítulo de sua história, para uma expressão mais completa e autêntica de quem você realmente é. Como o Jung nos lembrou, eu não sou o que aconteceu comigo, sou o que escolho me tornar. Esta é a essência de sua mensagem, que embora não possamos controlar todas as circunstâncias de nossas vidas, sempre temos a capacidade de escolher como responder a elas, como transformá-las em trampolins para o nosso crescimento. O sinal de mudança que você sente agora é um convite para fazer exatamente isso. Assumir o controle de sua própria evolução, participar conscientemente do desdobramento de seu potencial único. Se este sinal está se manifestando em sua vida, considere que você pode estar experimentando o que Jung chamou de morte simbólica, não um fim literal, mas o desaparecimento necessário de uma identidade que você superou. Assim como a cobra deve trocar sua pele velha para continuar crescendo, devemos estar dispostos a deixar de lado as versões anteriores de nós mesmos para evoluir. O homem deve enfrentar sua sombra antes de poder avançar em direção à luz. Escreveu Jung. Isso significa que antes de manifestar uma nova fase de sua vida, você deve estar disposto a enfrentar o que tem evitado. As pessoas que experimentam grandes transformações geralmente descrevem esse processo como um período de intenso autoexame, seguido de clareza, que antes parecia impossível. Maria, outra cliente, passou anos em um trabalho que drenou seu espírito. O sinal começou como um leve desconforto, evoluiu para ansiedade, insônia e, finalmente, depressão profunda. Eu senti como se estivesse morrendo por dentro, ele me disse. E de certa forma foi... O que Maria estava experimentando era a morte simbólica da identidade que ela havia construído. A funcionária perfeita, a filha que nunca decepcionava. Quando ele finalmente se permitiu ouvir o sinal, descobriu uma paixão pelo ensino que havia suprimido por anos. O caminho não foi fácil, mas 2 anos depois, Maria estava irreconhecível energeticamente. Pela primeira vez, ele me disse: sinto que estou vivendo minha própria vida, não aquela que pensei que deveria viver. Esta é a promessa que Jung nos oferece, que do outro lado do desconforto, da crise, há uma versão mais integrada e autêntica de nós mesmos, esperando para ser descoberta. Jung descreveu isso como um processo alquímico, a transformação do denso em algo precioso. Sua visão só ficará clara quando você puder olhar para o seu próprio coração, escreveu ele. Esse despertar não é um evento único, mas um processo contínuo. Jung via a vida como uma espiral ascendente de crescimento, onde revisitamos os mesmos temas de níveis cada vez mais elevados de consciência. E o que acontece quando ignoramos persistentemente esse sinal? A energia psíquica que busca expressão não desaparece, ela encontra outras formas de se manifestar, muitas vezes como sintomas neuróticos, vícios ou projeções inconscientes. A neurose é o sofrimento de uma alma que não encontrou seu significado, escreve Jung. Carlos, um executivo, ignorou a crescente sensação de vazio por anos, até sofrer um ataque de pânico devastador. Foi como se uma parte de mim finalmente dissesse: basta, explicou ela. Esse momento, embora traumático, foi o catalisador de que ele precisava para se reconectar com partes de si mesmo que estava ignorando. Jung chamaria isso de irrupção do inconsciente, quando o que estamos negando finalmente encontra uma maneira de ser notado. O paradoxo é que esses momentos de crise têm o potencial para nossa maior cura. Em toda crise há o germe de uma nova possibilidade,
escreveu Jung, o objetivo não é voltar ao normal, mas transcendê-lo. Descobrir uma forma de sermos mais autênticos e alinhados com a nossa verdadeira natureza. Jung usou o termo teleologia para descrever como nosso desenvolvimento psicológico não é simplesmente uma reação a eventos passados, mas um movimento em direção a um propósito, em direção a uma totalidade maior. Essa inquietação que você sente não é apenas uma resposta ao que foi, mas um convite ao que poderia ser. Em vez de ver seu desconforto atual como um problema a ser resolvido, você pode começar a vê-lo como uma mensagem, um convite e até um presente. Sua psique lhe dizendo: há mais para você, há uma vida mais rica, esperando por você, se você tiver a coragem de seguir este sinal. Jung colocou lindamente: sua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e encontrar todas as barreiras dentro de si mesmo que você construiu contra ele. Poderíamos estender essa ideia. Sua tarefa não é buscar uma vida melhor lá fora, mas identificar e dissolver as barreiras internas que o impediram de viver plenamente a vida que já está disponível para você. Essas barreiras podem assumir muitas formas: crenças limitantes, padrões de relacionamento decorrentes de feridas da infância, identificações com papéis que não lhe servem mais. O sinal da mudança é o seu convite para examinar essas barreiras, questioná-las e, finalmente, transcendê-las. É um chamado para o que Jung chamou de processo de individuação. O caminho para se tornar o indivíduo único que você deve ser. Não é uma cópia das expectativas dos outros, mas sua expressão mais autêntica. Uma das maiores contribuições de Jung foi sua compreensão de que esse processo não é opcional. A individuação é uma necessidade psicológica fundamental. Quando o ignoramos, pagamos um preço na forma de depressão, ansiedade, relacionamentos disfuncionais ou aquela sensação incômoda de que algo essencial está faltando em nossas vidas. A boa notícia é que nunca é tarde demais para responder a esse sinal. O próprio Jung experimentou sua própria crise de meia-idade que o levou ao seu trabalho mais profundo. Ele reconheceu que as segundas metades de nossas vidas podem ser tão ricas e transformadoras quanto a primeira. Se essa reflexão sobre o sinal de mudança tocou algo profundo dentro de você, não deixe que esse momento de clareza desapareça no ruído do dia a dia. Convido você a agir agora mesmo. Primeiro, passe os próximos 10 minutos em silêncio consigo mesmo, sem distrações. E pergunte honestamente a si mesmo: o que minha alma está tentando me dizer agora? Escreva o que quer que apareça, sem censura, sem julgamento. Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história de reconhecimento desse sinal de mudança pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para encontrar coragem para honrar sua própria verdade interior. Vamos falar sobre essas sincronicidades que você tem experimentado. Esses sonhos recorrentes, aquela inquietação incômoda que você não pode mais ignorar. Se este vídeo ajudou você a ver seu desconforto não como um problema, mas como uma bússola para sua autenticidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. A cada semana, exploramos os ensinamentos mais profundos de Jung para ajudá-lo em seu processo de individuação, em seu caminho para se tornar quem você realmente deve ser. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que está lutando com seu próprio sinal de mudança. Às vezes, tudo o que precisamos é saber que não estamos sozinhos, que o que sentimos não é um fracasso, mas um despertar. Seu simples ato de compartilhar pode ser a sincronicidade que outra pessoa precisa para começar sua própria jornada de transformação. E lembre-se, como Jung nos ensinou, o encontro consigo mesmo pode ser desagradável no início, mas é justamente aí que encontramos nossa maior liberdade. O sinal que você sente não vai embora até que você o honre. Sua alma continuará a chamá-lo até que você finalmente responda. A hora de ouvir é agora.